Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 4 a 10 de novembro. Tenho certeza que as partes aqui selecionadas ajudarão em muito a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora preparando os joias espirituais da semana 4 a 10 de novembro. E essas joias espirituais estão no Salmo 105. Apenas lembrando a cada um de vocês e já incentivando, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sino, deixe o seu comentário, compartilhe os vídeos e deixe o seu like, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas também. E caso você queira ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, ok? Então vamos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 105, versículo 17 ao 19, que diz assim: Enviou na frente deles um homem que foi vendido como escravo, José. Seus pés foram presos com correntes, puseram-lhe ferros no pescoço, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A declaração de Jeová é o que o refinou. Então a pergunta da apostila é: como a declaração de Jeová refinou José? Então, eu resumi da seguinte forma. José ele sofreu como escravo e prisioneiro por 13 anos. E à medida que a palavra de Deus ia se cumprindo, ao mesmo tempo vinha refinando José, fazendo com que as dificuldades enfrentadas lhe transformassem em ouro puro. E percebemos que foi exatamente isso que aconteceu em sua vida. Ele desenvolveu qualidades que fez dele um excelente servo de Jeová, paciência e humildade. Que possamos seguir seu exemplo ao passar por adversidades na vida. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora nós iremos selecionar alguns versículos do Salmo 105 e fazer um comentário à base deles. Então, o primeiro selecionado é o Salmo 105, versículo 4, que diz assim: Busquem a Jeová e a sua força, procurem constantemente a sua face. Esse texto nos ajuda a entender a importância de buscar constantemente a Deus, a sua força e a sua face, pois Jeová Deus quer ser achado por cada um de nós. Então, independente de sermos cristãos ou não, precisamos recorrer a Deus em busca de ajuda e auxílio, estando certos que Ele sempre nos aceitará. Agora o versículo 5. Lembre-se dos atos maravilhosos que Ele realizou, dos seus milagres e dos julgamentos que proferiu. Esse texto me ajudou a entender que, quando eu estiver desanimado, ou até mesmo fraco em sentido espiritual, preciso parar e meditar em tudo que Jeová já fez por mim, o quanto Ele já me livrou de tantas coisas ruins e como Ele já me abençoou com tantas coisas boas. Quando paramos para fazer essa reflexão, será bom, pois nos continuará nos dando a motivação de continuar fazendo a sua vontade. Agora o versículo 8. Ele se lembra do seu pacto para sempre, por 1000 gerações da promessa que fez. Nosso Deus, amoroso Jeová, jamais se esquecerá das promessas que faz para seus servos. Isso nos enche de alegria e esperança, pois todas as promessas passadas que se cumpriu nos dá total garantia que as promessas futuras também se cumprirão. Mesmo que passe 1000 gerações, as promessas de Deus se cumprirão. Precisamos somente
esperar. Agora os versículos 14 e 15. Ele não permitiu que nenhum homem os oprimisse, mas por causa deles repreendeu reis, dizendo: Não toque nos meus ungidos, não façam nada de mal aos meus profetas. Jeová, ele nunca deixou que os seus servos fossem oprimidos ao ponto de acabar com todas as suas forças. Pelo contrário, Jeová sempre foi em auxílio do seu povo. Igualmente acontece em nossos dias. Por mais que venhamos a ser perseguidos, Jeová jamais deixará que passemos além daquilo que possamos aguentar. O versículo 25. E deixou o coração destes mudar para que odiassem o seu povo e tramassem contra os seus servos. Desde o passado, Jeová tem usado os governos para fazer a sua vontade, cumprir seus propósitos. Em nossos dias e no futuro não será diferente. Jeová fará com que uma coalizão de nações se reúna para ir contra o povo de Deus, mas não terá resultado algum. Quando isso acontecer, a nossa salvação estará mais perto e segura. Que possamos aguardar com expectativa essa mudança de coração dos inimigos. Versículo 39. Deus estendeu uma nuvem para protegê-los e com um fogo iluminava-os à noite. Jeová, ele nunca deixou que a sua nação escolhida ficasse sem ajuda. Ele sempre guiou e protegeu. E nesse caso aqui não foi diferente. De manhã guiava com uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Hoje, Jeová vem protegendo igualmente o seu povo escolhido. Conseguimos ver isso mundialmente e também individualmente. Nos ajuda por meio de sua palavra e a sua organização. Que possamos continuar fazendo a vontade de Deus. E agora o versículo 43 e o 44. Então fez seu povo sair com exultação, seus escolhidos com gritos de alegria. Ele lhes deu as terras das nações, eles herdaram o fruto do trabalho árduo de outros povos. Jeová ligou o seu povo até eles chegarem em segurança na terra prometida, e ao estarem lá, eles exultaram a Jeová com gritos de alegria. No nosso caso não é diferente. Jeová ele vem nos guiando de tal forma para que, assim como no passado, possamos herdar a terra prometida, onde viveremos em paz e colheremos o trabalho árduo de nossa mão. Sendo assim, continuemos nesse caminho, sirvamos a Deus com alegria e passemos juntos pela grande tribulação, dando gritos de alegria, pois chegou a nossa hora. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa consideração do Faça Seu Melhor no Ministério. E a primeira designação, ela tem apenas 1 minuto, que é iniciando conversa, designação número 4. Será feito de casa em casa. O morador está ocupado. Então podemos fazer da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Maria. E hoje estamos compartilhando com nossos vizinhos um versículo da Palavra de Deus. Posso ler um para você? Então Ana, ela diz: Bom dia. Seria até bom ouvir o que você tem a dizer, mas estou muito ocupada, preciso terminar o almoço e levar meu pai no médico. Então Maria, ela fala: Entendi, realmente nossa vida é muito corrida. Está precisando de ajuda? Então Ana fala: Não, imagina. O seu trabalho é muito importante e existem pessoas que realmente precisam ouvir essa mensagem. Então Maria fala: Obrigada. Você também terá a oportunidade de ouvir numa próxima oportunidade com mais calma. Conversamos um pouco mais. Só gostaria de deixar com você esse folheto. O sofrimento acabará algum dia? E dentro dele traz o texto de Apocalipse 21, 3 e 4. Então, ou você cita ou lê de acordo com o tempo. Depois faz uma leitura dele, tá bom?
Tenha um excelente dia. Então aqui eu finalizo a designação número 4 e agora podemos fazer a análise da lição 2.5 da brochura Ame as Pessoas. Naturalidade. Seja adaptável. Pode ser que a pessoa comece a falar sobre coisas que você não estava esperando. Esteja disposto a compartilhar um ponto que seja importante para a pessoa, mesmo que você tenha que falar sobre algo diferente do que tinha planejado. Então, o fato da moradora dizer que está ocupado citou a situação em si, né? A publicadora Maria, ela teve que se adaptar às circunstâncias. Talvez não seja a apresentação que ela havia preparado, mas mesmo assim ela agiu com naturalidade e se adaptou, deixando no final um pensamento da palavra de Deus. Então podemos dizer que a irmã se saiu muito bem nessa designação. Agora a designação número 5 também é iniciando conversas, mas essa parte ela tem 2 minutos, será feito também de casa em casa. O morador começa a discutir com você. Termine a conversa de um jeito positivo. Então podemos fazer essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Maria e hoje tiramos essa manhã para conversar um pouco com nossos vizinhos a respeito da palavra de Deus. Como você se chama? Então Ana, ela fala: Bom dia, me chamo Ana, mas eu já tenho minha religião. Então Maria continua: Que bom, fico feliz quando encontro alguém que sabe a importância do trabalho que fazemos. Foi o próprio Jesus que nos comissionou esse trabalho de evangelizar. Então nessa parte, o morador ele corta a conversa. Então Ana fala: Sim, eu sei que foi o Senhor Jesus que nos deu esse mandamento de evangelizar. Mas aí eu te pergunto, como vocês podem falar dele se não acreditam que ele é Deus? Então Maria fala: Esse é um assunto delicado de ser tratado agora, nesse momento. Podemos, se você quiser, combinarmos um dia para desenvolver melhor esse assunto. Mas posso te adiantar que nós, testemunhas de Jeová, acreditamos sim que Jesus é um Deus. Então Ana fala: Agora eu não consegui entender. Então quer dizer que vocês acreditam em 2 deuses? Deus Pai e Deus Filho? Você deve saber que a palavra do Senhor fala que não podemos adorar 2 deuses, pois isso é idolatria. Então Maria diz: Sim, nós sabemos disso. Como disse inicialmente, para que você possa entender o nosso ponto de vista sobre esse assunto, precisamos fazer com calma e tranquilidade, usando a palavra de Deus. Posso voltar aqui no sábado pela manhã? Então ela fala: Pode sim, quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Então Maria diz: Tá bom então, até sábado. Muito bem, então vamos agora fazer a análise da lição número 4, o ponto 5. Então na brochura Ame as Pessoas, humildade. Mantenha a calma. Não insista em provar que está certo. Não queremos discutir. Mostre humildade, continue calmo e saiba a hora de ir embora. Se você falar com a brandura, talvez deixe as portas abertas para uma boa conversa em outra ocasião. Então percebemos que foi exatamente isso que Maria fez. Ficou calma, tranquila, não discutiu, não insistiu em provar que estava certa e deixou as portas abertas para voltar numa próxima oportunidade, e a moradora aceitou muito bem. Então podemos dizer que as irmãs também se saíram muito bem nessa designação. Dando continuidade, faremos agora a designação número 6, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos e será feito de casa em casa. Ofereça uma revista que fala sobre um assunto em que o morador mostrou interesse numa conversa anterior. Então podemos fazer essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, Ana, como vai você? Tudo bem? Então Ana, ela fala: Olá, tudo bem sim. Maria continua: Estou aproveitando a oportunidade que estou trabalhando aqui próximo e trouxe para você aquela revista que eu havia te prometido ontem, se lembra? Então Ana, ela diz: Sim, você havia me dito que iria trazer uma revista que ia me mostrar como podemos ser felizes para sempre. Então Maria, ela responde: Exato. Você havia demonstrado uma grande preocupação com os acontecimentos futuros,
te preocupando assim com o futuro dos seus filhos. Então Ana ela diz: Isso mesmo, que bom que se lembrou de mim. Senta aqui. Então Maria continua: Obrigada, Ana. Eu trouxe para você essa revista. Seja feliz para sempre. O título dela já nos chama atenção, não é verdade? Então Ana, ela responde: Sim, com certeza. Maria continua: E o conteúdo dela é melhor ainda, pois traz os pensamentos de Deus a respeito desse assunto. Mas com respeito a esse tema principal, você acha possível ser feliz para sempre? Então Ana ela diz: Olha, no meu coração eu quero acreditar que sim, mas às vezes parece algo tão distante de ser verdade. Maria fala: Entendo. Realmente a situação do mundo hoje parece que não tem jeito mesmo. E pelo que parece, a tendência é piorar cada dia. Mas como eu havia dito, essa revista ela traz os pensamentos de Deus. Então veja só o que Deus promete para nós. Salmos 37, 29. Então após a leitura, continua. Concorda comigo que se Deus tirar da terra todas as pessoas que fazem o mal e deixar somente aquelas que querem fazer a sua vontade, o mundo será melhor? Então Ana ela fala: Imagino que sim. Maria continua: Isso será uma realidade, Ana. Quando Jeová criou Adão e Eva, era para qual objetivo, se lembra? Então Ana ela fala: Pelo que me lembro, foi para cuidar dele, morar nele e viver para sempre. Ana fala: Muito bem, mas o que aconteceu para que isso não acontecesse? Então Ana responde: Apareceu uma serpente e enganou a mulher. Maria continua: Exato, mas o propósito de Jeová não mudou e nunca vai mudar. Veja o que ele diz no Salmo 22, 26. Então, após a leitura, continua: Notou Ana? Jeová deseja que as pessoas vivam para sempre e nós podemos fazer algo hoje, que vai mostrar para Deus o quanto nós desejamos que isso também se dê em nossa vida. Então Ana ela fala: É mesmo, Maria? Como podemos fazer isso? Então Maria responde: Por estudar a palavra de Deus. Então Ana diz: Mas eu não tenho tempo, minha rotina é muito agitada. Então Maria fala: Calma, veja esse vídeo aqui. Bem-vinda ao seu curso da Bíblia. E depois você me responde. Então aqui eu finalizo essa designação e agora podemos fazer a análise da lição número 8.3, também na brochura Ame as Pessoas. Paciência. Tente usar um método diferente. Se a pessoa não aceitar logo um estudo, não a pressione. Quando for apropriado, use vídeos ou artigos para ajudá-la a entender como funciona um estudo e como ele seria bom para ela. Então percebemos que Maria fez exatamente isso. Dialogou a respeito do assunto, que Ana ela havia tido uma preocupação, que era a segurança, o medo, de estar criando sua família e seus filhos nesse mundo tão perigoso. Mas no final, ao oferecer um estudo, Ana ela de imediato não aceitou. Então Maria ela teve paciência, não forçou e conseguiu mostrar um vídeo para que ela entendesse que poderia estudar de uma forma mais tranquila, da forma que ela quisesse, o dia que ela quisesse, quantos minutos ela quisesse. Então podemos ter certeza que Ana iria aceitar o estudo. Então podemos dizer que as irmãs também se saíram muito bem nessa designação. Passando agora para a última designação número 7, cultivando o interesse. Também essa parte ela tem 4 minutos, mas será feita em forma de testemunho informal. Então fale sobre o aplicativo JW Library e ajude a pessoa a fazer o download. Muito bem. Então podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela diz: Bom dia, sabe me dizer se o médico já começou a atender? Então Ana ela fala: Ainda não, mas avisaram que ele já está chegando. Então Maria diz: Obrigada. Então Ana fala: Você já se consulta há muito tempo com esse médico? Maria responde: Já tem um tempinho, sim. Por quê? Ana fala: Hoje em dia está tão difícil de encontrar um bom profissional. Então Maria continua: Nem fala.
Eu gosto de vir aqui porque ele não faz a consulta sozinho, tem sempre uma assistente com ele. Então Ana ela diz: Ah, tá, assim é bem melhor. Maria continua: Sim, nos dá mais segurança e tranquilidade. Então Ana fala: Nem fala. A gente vê tanta coisa passar na televisão que até uma simples consulta de rotina já nos dá medo. Será que um dia não sentiremos mais isso? Então Maria responde: Essa é uma boa pergunta. E por incrível que pareça, essa semana estava fazendo a leitura da Palavra de Deus e li um texto muito interessante. Posso compartilhar com você? Então Ana ela diz: Com certeza, tudo que vem de Deus é bom. Então Maria ela diz: Que bom que você pensa assim. É o texto de Salmo 37, 28. Então, após a leitura, continua dizendo: Notou a esperança que Deus dá para nós? Então Ana ela diz: Sim. Aí falou que Deus protegerá os escolhidos e eliminará os maus. Então Maria diz: Exato. Quando isso acontecer, como você acha que será a terra? Então Ana ela responde: Com certeza, maldade não teremos mais. Então Maria continua: Muito bem, e é exatamente isso que Jeová promete. Por que você não baixa esse aplicativo e leia também esse versículo da Bíblia e outros materiais ou outras matérias interessantes? Então Ana ela diz: Que aplicativo é esse? Maria continua: É um aplicativo da nossa religião, jw.org. Se quiser, te ajudo a baixar. Então Ana ela diz: Ah, vou aceitar sua ajuda, pois não sei mexer muito nisso não. Maria continua: Tá bom, é fácil. Abre aí no seu telefone o Play Store. Muito bem. Agora digita aqui na lupa JW Library. Então, se a pessoa não souber, você soletra. Continuando, Maria: Muito bem. Agora é só apertar instalar e esperar. Olha, já baixou. Aí aqui você pode baixar a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia que usamos. Aqui você pode ler algumas revistas muito interessantes que traz assuntos diversos, mas indico você fazer a leitura dessa brochura aqui, ó. Seja feliz para sempre. É só apertar aqui do lado que faz o download. Deu para entender um pouco? Então Ana ela fala: Deu sim, achei muito interessante. Olha, já estão me chamando. Quer anotar o meu número? Gostei muito da nossa conversa. Então Mariela diz: Será um prazer, vou anotar aqui. Então aqui eu finalizo essa designação, é apenas uma observação. É óbvio, quando você estiver ensinando a pessoa como baixar o site, você vai estar com o telefone, né, pontuando algumas partes ali para que a pessoa ela possa estar olhando, observando o que você está fazendo, ok? Vamos agora juntos, então, fazer a análise da lição número 9.5. Empatia, também na brochura Ame as Pessoas. Use informações que se encaixem nas necessidades da pessoa. Assim que possível, mostre como o estudo da Palavra de Deus pode responder às perguntas dela e ajudá-la a ter uma vida melhor. Então percebemos que foi exatamente isso que Maria fez. Ela viu a necessidade da Ana, né? Leu um texto compatível com o questionamento que Ana havia feito e mostrou como ela poderia, a partir do aplicativo, estudar a Palavra de Deus. Então podemos dizer que a irmã também se saiu muito bem em sua designação. Como dito, estaremos agora considerando o nosso estudo bíblico de congregação. Vamos ainda considerar o capítulo 17, que tem o tema Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Mas, como dito, estaremos iniciando no parágrafo 13 e vamos considerar até o parágrafo 19, até o último parágrafo. Então, vamos iniciar fazendo a leitura e depois obtendo a resposta. A turba falhou em parar a obra de pregação em Tessalônica. Por quê? Um dos motivos foi que Paulo e Silas não puderam ser encontrados. Além disso, parece que os governantes da cidade
não ficaram convencidos de que as acusações eram válidas. Depois de exigirem a fiança estipulada, eles libertaram Jasão e os outros irmãos. Segundo o conselho de Jesus para os cristãos serem cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas, Paulo prudentemente fugiu do perigo para que pudesse continuar sua pregação em outro lugar. Fica claro que o fato de Paulo criar coragem não o levou a ser imprudente. Como os cristãos hoje podem imitar seu exemplo? Atualmente, os clérigos da cristandade muitas vezes instigam turbas contra as testemunhas de Jeová, acusando-as de sedição e traição. Eles manipulam os governantes para que se oponham a elas. Assim como aqueles perseguidores do primeiro século, os opositores atuais são motivados pelo ciúme. Seja como for, os cristãos verdadeiros procuram não se envolver sem necessidade em problemas. Sempre que possível, evitamos confrontos com pessoas iradas e desarrazoadas, procurando continuar nossa obra em paz. Talvez voltando mais tarde quando as coisas estiverem acalmado. Então a pergunta, parte A, por que a turba falhou em parar a obra de pregação em Tessalônica? Um dos motivos é que Paulo e Silas não puderam ser encontrados. E parece também que os governantes da cidade não ficaram convencidos de que as acusações eram válidas. Pergunta parte B. De que forma Paulo seguiu o conselho de Cristo sobre ser cauteloso e como podemos imitar o seu exemplo? Então, seguindo o conselho de Cristo, Paulo fugiu do perigo para que pudesse continuar sua pregação em outro lugar. Então, sempre que possível, também evitamos confronto com pessoas iradas e desarrazoadas e procuramos continuar nossa obra em paz, talvez voltando mais tarde quando as coisas estiverem acalmado, assim como o apóstolo Paulo fez. Subtítulo: Eles tinham mentalidade mais nobre. Leitura do 15. Pelo bem da segurança, Paulo e Silas foram enviados a Bereia, a aproximadamente 65 quilômetros de Tessalônica. Quando eles chegaram lá, Paulo foi à sinagoga e falou com as pessoas reunidas ali. Como era bom encontrar uma assistência receptiva. Lucas escreveu que os judeus da Bereia tinham mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois aceitaram a palavra com vivo interesse e examinavam cuidadosamente as Escrituras todo dia, para ver se tudo era assim mesmo. Será que essas palavras desmereciam as pessoas em Tessalônica que aceitaram a verdade? De forma alguma. Mais tarde, Paulo lhes escreveu: Agradecemos a Deus incessantemente, porque, quando receberam a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus, que também atua em vocês, crentes. Mas o que fazia com que esses judeus em Bereia fossem de mentalidade tão nobre? Então a pergunta: como os bereanos reagiram às boas novas? Então os bereanos aceitaram a palavra de Deus com um vivo interesse e examinavam cuidadosamente as Escrituras todos os dias, para ver se tudo era assim mesmo. Por isso que Lucas escreveu que eles tinham mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica. Leitura do 16. Os bereanos ouviram algo totalmente novo, mas não ficaram desconfiados nem foram críticos. Ao mesmo tempo, não se mostraram ingênuos. Primeiro, eles ouviram com atenção o que Paulo tinha a dizer. Daí, verificaram nas Escrituras o que Paulo lhes havia explicado. Eles estudaram diligentemente a palavra de Deus não apenas aos sábados, mas todos os dias. E fizeram isso com um vivo interesse, dedicando-se a entender as Escrituras à luz daquele novo ensino. Por fim, eles mostraram que eram humildes o suficiente para fazer mudanças, pois viram muitos deles se tornaram crentes. Não é de admirar que Lucas os descreva
como pessoas de mentalidade nobre. Então a pergunta: por que os bereanos foram apropriadamente descritos como pessoas de mentalidade nobre? Porque era algo novo que eles estavam ouvindo, mas não ficaram desconfiados. Ouviram com atenção e depois estudaram a palavra de Deus para ver se fazia sentido. Mostraram-se humildes para fazer mudanças e se tornaram crentes. Leitura do 17. Mal sabiam os bereanos que o registro de sua reação às boas novas seria preservado na palavra de Deus como um excelente exemplo de mentalidade nobre e espiritual. Eles fizeram exatamente o que Paulo esperava e o que Jeová Deus queria que fizessem. Nós também incentivamos as pessoas a agir assim, examinar a Bíblia com atenção para que adquiram uma fé baseada firmemente na palavra de Deus. Mas, depois de nos tornarmos cristãos, será que não há mais necessidade de ter mentalidade nobre? Ao contrário, torna-se ainda mais importante ter o forte desejo de aprender de Jeová e aplicar prontamente seus ensinos. Desse modo, permitimos que Jeová nos molde e nos treine de acordo com a sua vontade. Assim, continuaremos agradando ao nosso Pai Celestial, sendo produtivos no seu serviço. Pergunta: por que o exemplo dos bereanos é tão elogiável e como podemos continuar a imitar esse exemplo mesmo depois de servir a Jeová por muito tempo? Os bereanos, eles tinham uma mentalidade nobre e espiritual. Por isso que eles fizeram exatamente o que Paulo esperava e o que Jeová queria que fizesse. E no nosso caso, não pode ser diferente. Devemos continuar tendo o forte desejo de aprender de Jeová e aplicar prontamente os seus ensinos. Leitura do 18 e 19. Paulo não ficou muito tempo em Bereia. Lemos: quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava proclamando a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá a fim de provocar e agitar as multidões. Então, os irmãos mandaram Paulo imediatamente embora para o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Os que acompanhavam Paulo, no entanto, levaram-no até Atenas e depois partiram, incumbidos de transmitir instruções para que Silas e Timóteo fossem ao encontro de Paulo o mais rápido possível. Aqueles inimigos das boas novas eram muito persistentes. Como se não bastasse terem expulsado Paulo de Tessalônica, eles viajaram até Bereia e tentaram causar ali o mesmo tipo de problema, mas tudo em vão. Paulo sabia que seu território era extenso, de modo que simplesmente foi pregar em outro lugar. Que nós também estejamos decididos a frustrar os esforços daqueles que querem parar a obra de pregação. Por ter dado testemunho cabal aos judeus em Tessalônica e em Bereia, Paulo certamente aprendeu muito sobre a importância de dar testemunho com coragem e de raciocinar usando as Escrituras. Nós também aprendemos. Mas agora Paulo pregaria a uma assistência diferente, os gentios de Atenas. Como ele se sairia nessa cidade? Veremos isso no próximo capítulo. Pergunta parte A. Por que Paulo deixou Bereia, mas como demonstrou perseverança digna de ser imitada? Então, porque os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava ensinando a palavra de Deus ali em Bereia. Então eles foram para lá a fim de agitar e provocar as multidões. Mas Paulo não desanimou, foi pregar em outra região. Que nós também possamos estar decididos a frustrar os esforços daqueles que querem parar a obra de pregação. Parte B. A quem Paulo pregaria a seguir e onde? Então Paulo iria pregar para os gentios de Atenas. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.